Olá, tudo bem? Hoje começamos mais uma edição do nosso CREFcast, o podcast do profissional de educação física. Hoje estamos num local muito especial, em uma casa nova, emprestada, mas nova. Estamos no estúdio da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Estamos também com pessoas muito especiais. A professora Tânia Benedetti, que é graduada em Educação Física, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em Saúde Coletiva e Envelhecimento e pertencente ao Núcleo de Atividade Física e Saúde. Professora, um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, tá? Prazer é todo meu. Na mesa também temos a professora Jamile Codonha, também professora de Educação Física, mestre e doutora em Ciência da Motricidade, professora da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, da Presidente Prudente, e líder do grupo de estudo em Saúde, Atividade Física e Economia. Professora, muito obrigada por estar aqui. É muito bom tê-la conosco. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Nos acompanhando uma pessoa muito especial, mas que não é uma novidade no nosso CREFcast, professora Cristiane Tomasi, que é coordenadora do curso de Educação Física da FPS, sanitarista, mestre em Educação Física e doutoranda em Saúde Pública pela UPE, não é isso? Não, eu estou fazendo doutorado agora pelo IMIP, Isso. Que é Saúde Integral, e sou sanitarista, que é a parte de saúde pública pela UPE, e sou mestre em Educação Física pela Federal. Tudo bem, está tudo em casa. Cris, é um prazer tê-la conosco e muito obrigada Nada. por receber a gente Eu na que sua agradeço casa, a viu? mesa das meninas. Vamos lá, então vamos começar, né? Primeiro, queria elogiar o estúdio que estamos, parabéns, tá? Que Agradeço. estrutura maravilhosa a FPS nos proporcionou. Muito obrigada, viu? Quer falar um pouquinho? Eu fico meio assim, né? Já falei em outros cortes de outros podcasts. Realmente, a Faculdade Pernambucana de Saúde é uma faculdade que não mede esforços para o investimento, seja para a educação física como para outro curso aqui de saúde. O investimento, inclusive, da gente ter um estúdio desse nível, da gente trazer tantos convidados, tantos eventos para dentro da nossa casa, faz com que a gente note, certo, a grandeza e o respeito que a própria diretoria e a instituição tem pelas áreas de saúde. Então, quando a gente começou a pensar o desenho do CIPES esse ano aqui dentro da instituição, porque é a primeira vez também que o CIPES vem para a Faculdade Pernambucana de Saúde. O CIPES ele sempre acontecia em Porto de Galinhas, e quando foi batido o martelo, não, vai ser aqui, vamos fechar aqui. Então, assim, em momento nenhum a diretoria se opôs, não, vamos trazer, vamos ceder sala de exposição, quadra, material, então, assim, tudo que fosse preciso. E eu acho que o último ganho foi justamente a gente tentar trazer essa edição especial para junto do CREF, do Conselho de Educação Física, com tantos profissionais renomados, seja nacionais ou internacionais, para a gente ter essa conversa dessa mudança de estilo de vida, o quanto é necessário e importante isso para a área da gente de atuação nos dias de hoje. Massa. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos começar. Professoras, recentemente o CREF assinou a carta de apoio, né, à criação da Política Nacional de Promoção da Atividade Física. Eu queria saber um pouquinho sobre a importância, né, dessa carta e a importância dela para a área da educação física. Fiquem à vontade e quem quiser começar, por favor. Então, tá. Bem, eu acho que é uma excelente iniciativa, né? Nós termos uma política de atividade física, mas o que eu sempre coloco é que não adianta ter uma política por si só. Porque você tem políticas, mas as políticas necessitam ser regulamentadas. Sim. Então, quando você cria uma política, mas a política fica simplesmente criada a política e não colocado nada em prática, é ela por ela. Agora, quando você tem uma política que você vai utilizando de cada parte da política, regulamentando, aí sim eu acredito que é válido. Então, a minha questão principal, eu acho que a gente tem que pensar aqui, é essa política, ela vai sair do papel?
ela vai ter condições financeiras de ser implementada? Ela vai chegar até os profissionais lá da ponta para poder utilizar essa política? Se chegar nesse nível, eu acredito que é maravilhoso. Mas nós precisamos pensar dessa forma. Precisamos pensar como nós vamos colocar essa política em prática, não ela por ela. Entendi, Jamile. Concordo com a professora Tânia. A política realmente é muito importante, então a gente fica feliz pelo movimento que está acontecendo para que essa política seja, então, elaborada. As políticas, elas são norteadoras, então é importante que elas sejam feitas, elas são um ponto de partida, né? São textos que depois nós vamos olhar com muito cuidado, estudar, repassar, né? Nós já temos diversas políticas e nós usamos ela, né, na nossa base, dentro das universidades, mas aí eu aproveito o gancho da fala da professora Tânia, porque realmente dentro das universidades as políticas são muito importantes, a gente coloca em disciplina, a gente estuda, a gente repassa. Então a gente realmente precisa pensar o próximo passo além da criação da política, né? Mas claro que a gente já considera a criação também já um avanço. E esse próximo passo seriam projetos e programas para a prática da atividade física mesmo, doutora Tânia? Também. Eu acho que a questão é disseminar. Porque hoje a grande questão o Ministério criou vários documentos, vários materiais. E para quem que está chegando esses materiais? Ele está chegando até a ponta? Não, nós temos o guia de aconselhamento, nós temos as práticas exitosas, nós temos inúmeros Conect SUS, vários materiais que foram criados nos últimos anos pelo Ministério da Saúde, mas infelizmente ele morre por si. Está aqui, nós na universidade, que é como a professora Jamile colocou, a gente explica para os alunos, fala, tem cards, tem isso, tem um monte de material. Mas e a disseminação? E a pessoa que está lá na ponta, ela está usando esse material? O que ela está fazendo? Então, a minha preocupação muito é em função disso. Porque quando a gente pensa na nossa área, inclusive na saúde, nós somos uma profissão que ainda não estamos estabelecidos. Quais os conteúdos que nós temos que trabalhar lá naquela base? Se você pegar o médico, a enfermeira, o dentista, está muito consolidado o que eles fazem. E o profissional de educação física? Sim. Somos uma profissão recente, né? Exatamente. Faz pouquíssimo tempo que a gente está no sistema de saúde. E é o que eu digo, a gente não pode nem ainda... temos que conquistar o nosso espaço nesses locais, verificar o que nós vamos fazer para, então, sim, nós sermos reconhecidos quanto profissionais da área da saúde nesses espaços que nós estamos trabalhando. É engraçado porque, inclusive, a cozinha nossa é a verde. Não, mas a gente é da área de saúde. É? Sério? Professor de educação física é da saúde? É da saúde. Como assim é da saúde? Então, essas políticas são muito importantes na forma de implementação, principalmente para as áreas governamentais. Então, assim, o que é que está se fazendo realmente com esses documentos? Eu lembro do meu mestrado que eu estudei um programa de política pública, e aí, à medida que eu ia investigando, fazendo um mapeamento para determinados gestores, chegou o documento. Certo, e esse documento que você fez para fundamentar a minha dissertação? A gente está tentando desenhar. E aí eu usei um outro instrumento que era para ver o processo de efetividade daquele programa. E aí eu ficava no limbo. Como é que eu ia fazer esse processo de efetivação daquela política ou daquele programa naquele estado, naquela região, se não tinha o parâmetro realmente absorvido desse documento, de como é que isso ia ser aplicado, como é que isso ia ser desenvolvido. Então, a gente ainda está estudando. E aí ficava várias interrogações, mas a dissertação saiu. Mas existe essa falta de conhecimento, né? O profissional da educação física, a educação física é da saúde, né? Existe esse limbo muito grande. Acho que população, governamental, todos os campos, né? Em todas as áreas. Sim. Ou não. É complexo. Mas como a gente já falou um pouquinho sobre saúde, professora Jamile, a senhora vem estudando sobre a atividade física e os gastos com a saúde, né? Então, como é que essa atividade física, promover a atividade física, reduz com os gastos da saúde?
É um assunto bastante interessante quando a gente liga com essa questão da política, porque eu gosto muito de explicar qual foi a motivação para o início dessas pesquisas, né? Porque, assim, é o que a gente estava falando, algumas informações a gente sabe, a gente não entende por que elas não são executadas. Então, por exemplo, nós temos noção de que o exercício físico traria benefícios para a saúde. Eu acho que isso é geral. Acho que as pessoas, elas conseguem falar, não, a atividade física é boa para a saúde, por mais que elas não entendam fisiologicamente, mas as pessoas têm essa informação. Mas mesmo assim as pessoas não fazem atividade física, né? E aí a motivação para esses estudos foi, olha, e se a gente começasse a mostrar então os custos, né, que poderiam ser reduzidos para ela mesma ou para o sistema? Será que as pessoas se interessariam mais por essa questão da atividade física? E foi isso que me motivou, e aí eu acho que isso que relaciona bem essa questão da política, né? Então, olha, nós vamos colocar a política, vai ter diversos benefícios, mas a implementação, ela precisa ser feita com cuidado, né? Claro que a gente discutiu aqui que executar essa política não é necessariamente ir lá na ponta e colocar um profissional para executar, tem várias etapas, a gente precisa passar por todo um processo educacional, de divulgação, mas quando a gente for pensar na execução, vai surgir essa pergunta, mas e aí, é custo efetivo? Tem ali um custo-utilidade envolvido? Então, a hora que eu colocar essa política se paga? E essa política daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, os estudos econômicos, eles entram nesse contexto, porque às vezes a gente pensa, vamos implementar? Implementar o quê? Vamos implementar uma política? E a parte econômica, ela é tudo, né? Porque se não for execuível, se não tiver financiamento, né? O financiamento, ele é finito. Isso a gente sabe, a gente tem bastante ciência, porque é como o orçamento da nossa casa. Então, a gente não pode sair tomando decisão, né? Tipo, vamos comprar. Então, hoje eu vou comprar uma camiseta, um tênis, um sapato. A gente não faz isso. Então, da mesma forma, a gente não vai colocando política, ou medicamento, ou programa. Então, investigar essa questão da atividade física, ela acaba entrando nesse contexto. Essa é a importância e a motivação. E a gente sabe que sim, né? Que existem, então, estudos. Inclusive, agora nós já temos bastante revisão sistemática sobre o tema. E essas pesquisas têm mostrado, né, que apesar da diferença entre os estudos, porque é muito, né, diferente o jeito que o custo foi analisado, o jeito que a atividade física foi analisada, mas, de forma geral, os estudos mostram, né, que de 0,3% até 4% dos custos, eles poderiam ser evitados, né? A gente teria uma economia nesse percentual. Eu acho que tem um estudo de Alau, não sei se a professora está participando, acho que é 2014, que traz esses dados. A mudança do comportamento, da implementação de políticas de atividade física dentro da população, geraria um benefício, uma diminuição nos cofres públicos em torno de 1,9, ou é milhão ou é bilhão. Não me falha a memória. Eu dou isso em sala de aula, quando a gente sai para dar aula. E aí, então assim, o quanto isso iria ser benéfico, entender essa mudança desse comportamento, a implementação de uma política dessa dentro dos cofres públicos, porque isso diminui compra de remédio, de outros tipos de investimento, entender? De diminuição de doenças crônicas não transmissíveis. E a política está onde? Como é que tem acontecido a implementação dessas políticas, né, para a gente tentar diminuir esses impactos econômicos de investimento de forma medicamentosa dentro dos cofres públicos? E levantando uma questão aqui, talvez até um pouco polêmica, a literatura tem mostrado que a economia ela vai acontecer, e isso é importante, isso fortalece. Mas eu acho que a gente deveria considerar também que mesmo que ela não se pagasse, né, ou que se ela não fosse econômica, os benefícios que estão ali, talvez eles superem também o custo, né? Porque quando a gente pensa em economia, a gente pensa, olha, então, se eu gasto tanto e eu tenho essa efetividade, compensa ou não compensa? Mas a atividade física, os estudos têm mostrado que ela é tanto mais barata quanto mais efetiva, né? Mas eu me arrisco a dizer que mesmo que ela não fosse mais barata, o benefício que a gente tem na efetividade, ele valeria, né? E aí, pegando o gancho da questão, né, de que a gente ainda não está estabelecido, o médico não passa por esse tipo de discussão, né? Se ele se paga. Eu vou colocar um médico lá e será que aí eu vou economizar? Né? Se não economizasse, não teria problema. E eu acho que a gente precisa ter isso em mente também, né? A gente tem esse contexto extremamente favorável, mas se ele não fosse favorável, a gente tem toda a parte de efetividade que justificaria os custos, né? Mas a gente está bem nos dois lados, no custo e na efetividade.
Porque Ponto a gente pra tá falando gente. sobre saúde, né? Sobre prevenção, sobre o básico, não é isso? sim. E para o profissional da educação física, a maioria das pessoas que assistem a gente são profissionais de educação física. Como essa poder impactar na vida do profissional da educação física, professora Tânia? Olha, em primeiro, é uma questão que eu falei. Assim, eu acho que essa questão da disseminação, as pessoas saber o que fazer lá na ponta. Então, quando a gente começou a trabalhar com as práticas exitosas, né, que nós criamos junto com o Ministério da Saúde, nós começamos cadastrando práticas, ações. Vieram em torno de 1.685, 89 práticas foram cadastradas no nosso sistema. Quando nós começamos a fazer as análises estatísticas, começamos com a teoria de resposta ao item, só 85 eram diferentes. O restante era o mesmo do mesmo. E aí, o que nós começamos? Aí nós fomos visitar essas práticas. Ligamos para todas. Quando só o profissional de educação física estava envolvido, nós descartávamos. Por quê? Porque a gente não pode pensar só nele. Sim. Nós temos uma equipe lá que trabalha na ponta. Então, porque se você pensar só no profissional, a hora que o profissional saiu de lá, como é que ficam as atividades? Acabaram. Agora, se eu tenho uma equipe que toca todas as ações que tem na unidade, muda. Mudou o formato de você olhar para essa prática. Aí nós ligamos e aí nós fomos visitar. Visitamos 10 práticas do Brasil, 2 em cada região do Brasil, e ficamos 3 dias em cada um dos locais, entrevistando gestores, profissionais e usuários. Porque nós queremos entender o que era diferente, o que era o diferencial que tinha nesses locais. E por incrível que pareça, são as coisas mais básicas da educação física, que nós aprendemos lá na primeira e segunda fase, como, por exemplo, uma boa divulgação. As pessoas não divulgam. Quando vai começar uma ação, você acaba não divulgando essa ação. São 8 estratégias, não sei se vou me lembrar de todas, mas em todo caso eu vou comentar aqui. Uma outra estratégia é você acompanhar a assiduidade. Aquela pessoa que está lá contigo, ela é super importante. Sim. E ela precisa ser assídua. Quando ela não está no teu grupo, liga. 2, 3 dias que ela faltou, o que houve? A importância para aquela pessoa. Isso é humano, isso é você olhar o ser humano de uma outra forma. Outra estratégia, fazer avaliações. Não vamos fazer avaliação. Por incrível que pareça, todos os locais que fizeram avaliação foi os que deu o diferencial. Aí, que tipo de avaliação? Um peso, uma estatura, uma circunferência, uma questão de satisfação. Não é grandes programas mirabolantes. Por exemplo, a Atibaia tem uma avaliação maravilhosa, que ela trabalha com VO2, tudo. Não há necessidade. Numa local vulnerável, numa unidade básica vulnerável, em Belém, ela foi tão exitosa quanto de Atibaia. Por quê? Porque tinha esse cuidado todo. Outra questão, entregar essas avaliações para as pessoas. Dizer para elas o que você viu, o que você espera. O que melhorou. Conversar com eles e mostrando isso. E a outra, a gestão está a par do que você faz. O profissional de educação física esquece e parece que o gestor ele só vem na época de campanha política. Não, gente. Nós precisamos estar o tempo todo. Nós estamos num local que nós estamos atendendo a população. E isso a gestão precisa saber. Aí não, é o que eu falei, assim, não é relatórios mirabolantes. 1, 2 páginas. E vai lá com o gestor e apresenta para o gestor o que vocês têm feito, o que o profissional da educação física tem feito. Coloca isso na mesa, apareça nas redes do local o que vocês fazem. E é isso que a gente vê que não aparece. Então, essas são algumas das questões que a gente viu e qual é a diferença? Eu citei aqui algumas, se é corrida, se é ginástica, se é... Não é esse o diferencial. O diferencial está em outras situações. E essa é uma coisa que a gente consolidou, e aí a gente criou as recomendações, agora a gente criou o aplicativo. Hoje de manhã eu falei até na minha fala, no material aqui no CIPS. Então, assim, quem quiser utilizar esse aplicativo, olhar como é que é, se avaliar. E trabalhar com isso, acho que seria de bom tom para nós começarmos a ter um corpo de conhecimento melhor nos espaços que nós estamos atuando. Perfeito. A professora Jamília quer complementar em relação ao profissional da educação física
como isso impactaria na vida dele? Ou tá? Tá muito bem respondido, né? Só enfatizar assim, que eu concordo plenamente com a resposta da professora Tânia. A gente precisa de informação, né? Todos nós precisamos de informação. Então, como eu falei no começo da minha fala, assim, ter esse ponto de partida, ter uma política, ter uma instrução básica, ela é realmente muito importante, né? E eu acho que a gente precisa considerar também, né? A gente falou aqui já também, olha, mas na faculdade a gente trabalha. Mas eu não sei se todas as faculdades estão trabalhando. Então, se a gente tem uma política, se a gente tem uma boa divulgação dessa política, a chance dela começar a ser executada, ela é grande, né? Ou pelo menos ela é maior. E isso para o profissional de educação física é importante. Ter onde buscar esse conhecimento, ter onde buscar a informação. Porque às vezes a gente passa lá, 4 anos na faculdade, e a faculdade termina e a gente fala, mas agora eu preciso trabalhar com sei lá o quê. Não imaginava que fosse trabalhar, por exemplo, num sistema de saúde, onde quer que fosse. De repente ele cai lá, né? Eu vou buscar essa informação aonde? Então as políticas são muito importantes nesse sentido e nesse contexto, essa política para o profissional de educação física vai ser bastante importante. Eu gosto de enfatizar, na verdade vou tentar enfatizar um pouco a fala da professora, que esse processo de formação de graduação, a gente ainda, quanto profissionais de educação física que está nessa ala de frente para a formação desses futuros profissionais, a gente ainda peca muito. Essas mudanças que vem acontecendo dentro da própria matriz curricular, lógico que depende da instituição, e aí foi muito bem colocado e frisado, um cuidado que a gente tem aqui quanto casa, quanto Faculdade Pernambucana de Saúde, e para os profissionais, é que eles, agora no processo de estágio, eles tenham o entendimento que eles vão desde a academia, porque eu acho que a grande maioria hoje, quando fala você vai para a educação física, vou porque eu quero ser personal. Não, meu amor, não existe só ser personal na área de educação física. Mas aí para a gente tentar fazer com que o aluno daqui da casa, ele experimente desde a atenção primária, o que é um aferir pressão, o que é um olhar do cuidado. Por que você faltou no segundo dia? Por que você não veio aqui na atividade de extensão que a gente tem aqui de dança? Por que você não veio na hidroginástica? Por que você não veio em um outro centro de atendimento que a gente tem aqui, que é interprofissional, que tem outras profissões interligadas? E aí, o estudante, ele, desde a atenção primária, da aferição, até realmente o processo da formação, dele ser um avaliador, dele ser um personal, um próprio professor dele escolher e dizer assim, realmente eu não vou querer atuar na área da saúde nesse aspecto, mas nessa outra imersão, seja na pesquisa, na extensão, mas assim, tentar fazer com que o aluno ele experimente um pouco de um pouquinho do tudo, do que vem e o que traz a educação física. E eu acho que trazer essa discussão, não só dentro do Conselho de Educação Física, mas até no próprio Conselho Federal, isso é de grande valia, de grande preocupação para a formação de outros profissionais. Quando a gente faz um levantamento de quantos profissionais ou quantos alunos chegam ali no ensino médio e querem se formar para a educação física, exceto quem já vem, quem é atleta, ou quem tem uma experiência positiva dentro da área da gente. Senão, não vai, porque está sendo engolida e a licenciatura está indo embora e outros aspectos que a gente poderia, inclusive, apontar para a intervenção desse profissional de saúde estar alocado. Agora não, daqui a pouco. E esses processos de implementação estão ficando ali engavetados. Perfeito. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Não, peraí. É muito bom quando... Como jornalista, eu aprendo muito com o CrefCast, mas é muito bom quando eu estou com uma mesa recheada de mulheres incríveis como essa. Então, vou pedir para cada um falar um pouquinho, assim, os anúncios finais, mas eu queria agradecer, falando pelo público que assiste o CrefCast, que eu estou em quase todos. Então, eu gostaria de agradecer às 3, principalmente as 2 convidadas. Cris, vou mais. Não. As 2 convidadas, professora Jamile e professora Tânia, muito obrigada, tá? E, por favor, professora Jamile Codonha, o anúncio final para a gente se despedir. Não, por fim, eu só queria agradecer a oportunidade. Eu acho que o tema que nós tratamos aqui é de uma relevância imensa e eu fico muito, muito feliz, grata por poder fazer parte dessa discussão. Temos muito que avançar ainda, mas assim, eu acho que estamos no caminho
cercados de pessoas boas, né, que estão trabalhando para o mesmo fim. Então, acho que a gente chega lá. E realmente agradecer ao CREF, a vocês pelo convite, ao CIPES também, que nos possibilitou esse momento aqui tão gostoso, tão valioso, e só agradecer. Professora Tânia, pode falar, e muito obrigada, viu, pela sua presença, e por favor. Eu também agradeço muitas mulheres aqui nessa mesa, agradeço ao CIPES, agradeço a vocês por nos considerarem, né, como pessoas que podem contribuir com alguma coisa nesse tempo todo que a gente vem trabalhando. Eu faço 30 anos agora de professora universitária em fevereiro. Só em isso. fevereiro, 30 anos. E dizer que nós, da educação física, ainda na área da saúde, nós precisamos melhorar. Nós precisamos criar um corpo de conhecimento para sermos valorizados. Nós não somos ainda uma profissão que não pode ser descartada. Isso. Então, ainda nós precisamos ficar mais tempo para criar esse corpo e para começar a sentir a nossa falta lá dentro. Porque, diferente de algumas profissões que já têm muito consolidado, nós ainda não estamos. Então, eu penso que nosso trabalho na área da saúde, na saúde pública, eu digo, nas UBS, todos esses espaços que nós estamos, é principalmente esse, a gente se solidificar nesses espaços e ocupar. Quanto mais a gente puder, mais a gente deve ocupar esses espaços e fazer a diferença, né? Verdade. Fazer a diferença. E muito obrigada a vocês, lindas maravilhosas, por estarem aqui. Eu não digo mais nada, só assim. Cristiane Tomasi, muito obrigada. Viu? Gratidão mais uma vez ao CIPES. Eu sou filha da casa, da UPE, e então a cada CIPES que vem acontecendo é impressionante assim, o quanto a gente aprende. Naquela época eu era estudante de graduação, numa época eu já estava ali na especialização, depois eu estava no mestrado, e agora eu já estou em um outro patamar profissional. E aí agora eu me deparo, quando a gente começou a fazer o desenho desse programa especial, eu disse, meu Deus, é Tânia. Eu disse, peraí que eu vou olhar o lápis dela, Jamile. Não, eu disse, a mesa das meninas eu quero estar. E aí, em um outro momento, assim, mas vai estar fulaninho também. Eu disse, poxa, eu queria pelo menos escutar. Então, assim, são momentos realmente preciosos quanto profissão, como profissional, de aprender, de trocar, de incentivar e dizer assim o quanto é preciosa a nossa profissão e importante dentro dessa cadeia de saúde. Certeza. Então, muito obrigada, tá? Por toda a equipe do CREFcast, eu agradeço, de verdade. Cris, muito obrigada por ceder o espaço, por abrir as portas para a gente. Professoras, obrigada. E você que acompanhou o nosso CREFcast, não se esqueça de acender o sininho do YouTube, seguir a gente em todas as redes sociais, CREF12PE, em todas elas, tá? Um beijo e até a próxima.